Olá, senhoras e senhores, queridos ouvintes, 3 na Barreira. Estamos começando mais uma edição, desta vez de número 31 do nosso podcast semanal sobre o mundo da bola. Este que vos fala sou eu, Caio Meireles, e estou aqui com ele, Lucas Ribeiro. Lucão, seja bem-vindo, como vai? Muito boa noite, Caio. Para você que nos escuta, um excelente dia, uma excelente semana. Gravações de hoje em diante em ritmo de Copa do Mundo, em ritmo de festa para alguns, né? E pra gente que é São Paulino, só decepção e desgosto. Acho que tenho muitas vezes muito coração e pouca cabeça, tenho que ser muito mais racional. Vou melhorar isso, mas isto não foi fruto meu para ti, não é fruto do meu trabalho, é fruto do nosso trabalho, de uma equipa de trabalho absolutamente extraordinária, de um clube absolutamente extraordinário. Já quero começar parabenizando quem? O Verdão, né? Palmeiras, campeão brasileiro 2022, 11º título do Verdão, incontestável, né? Ganhou de lavada esse campeonato. Olha, eu tava vendo essa semana, o Palmeiras, ele é líder desde se eu não me engano, não, acho que até um pouco antes, acho que oitava. Outra coisa, hein? Estamos com o link direto de Itu, acompanhando Ituano e Vasco. O Vasco tá ganhando de 1-0. Gol ali no começo do jogo, gol de pênalti que o jogador de Ituano fez uma puta de uma defesa. Então, se caso tiver interrupções no meio desse episódio, vai ser devido a isso. Ou alguma fofoca sobre a ex-mulher do Militão. Então Temos correspondentes, né, lá em Itu acompanhando. Exatamente. Então fiquem cientes. Mas desculpa eu ter te cortado, Caio. Prossiga, por favor. Continua falando do Verdão, né? Campeão incontestável. Eu tava lendo aqui, inclusive, é o líder desde a 10ª rodada. E se não perder do Cuiabá, na partida que está acontecendo neste momento também, iguala a maior sequência de invencibilidade do Campeonato Brasileiro até hoje, que é do Flamengo de 2019, com 24 jogos sem perder. Se não perder do Cuiabá, tendo em vista que ainda tem mais 2 jogos pela frente, o Palmeiras pode ter um novo recorde, né? Temos que acompanhar. E tá aí, campeão incontestável, e o maior campeão brasileiro, abriu uma certa vantagem, inclusive. A única taça que faltava pro Abel. Exato. E está perdendo do Cuiabá, hein? Tá 1-0 Cuiabá, gol do Jonathan Cafu, tá encerrando o primeiro tempo agora. Mas é como você disse, contestável o Campeonato Brasileiro do Palmeiras. Ele sobressaiu do começo ao fim. Teve mais competições ali para disputar, acabou caindo nessas competições, né? Mas o time sempre foi muito competitivo, teve lesões e soube suprir as ausências ali no decorrer do ano. Administrou muito bem o elenco, o Abel. Então é um título mais do que merecido para esse time do Palmeiras e, como você disse, era o único título que faltava para o Abel Ferreira aqui no Brasil. Perfeito. O português poupou mais uma. E, Lucão, o que é mais importante? As 2 Copas que o Flamengo levantou ou o Brasileiro do Palmeiras? Cara, eu havia dito anteriormente que eu sentia que o Palmeiras ele teria um pouco mais de ambição no Brasileiro do que nessas outras competições, por o Abel não ter um campeonato brasileiro. É como Abel e eles são muito entrosados ali, muito fechados, e eu imaginei que o elenco daria isso de presente para ele. Não que o Palmeiras meio que tenha tirado o pé nas outras competições, isso de modo algum, mas eu senti que esse ano se o Palmeiras fosse levar de fato um título, teria o brasileiro, mas em comparação às conquistas, eu acredito que as 2 conquistas do Flamengo têm um peso maior. Eu tô contigo nessa. Claro, não dá pra dizer também que o Campeonato Brasileiro não é importante, mas o fato de serem 2 taças já automaticamente, pra mim, tornam mais importantes do que esse título do Palmeiras. Claro que não tira o mérito. E aí eu me pergunto, se o Palmeiras tivesse cruzado com o Flamengo nessas 2, ele teria vencido? Boa pergunta, hein? Muito boa pergunta. Eu vi nessa semana muito por cima um comentário que agora eu acho que meio que estipulando com o Enzo que se firmando ali
no time titular do Palmeiras, que o quarteto do Palmeiras bateria de frente com o do Flamengo, e isso eu já acho, tipo, eu acho que esse quarteto do Palmeiras, o trio do Palmeiras em si, pra mim já bate de frente com o do Flamengo há muito tempo. É porque a imprensa em si e o São Paulo é muito sensacionalista, né? Então eu até acho plausível essa comparação, mas pra mim sempre houve essa disputa, e por muitas vezes, porque como o Palmeiras é um time que não oscilou, eu acho que por muitas vezes esse quarteto, assim, ou esse trio, o quarteto, se for contar até com, por exemplo, com o Scarpa, né? Um Scarpa mais um, sei lá. Eu acho que muitas vezes, né, nesse ano, principalmente, se sobressaiu sobre esse quarteto do Flamengo. É que o primeiro semestre do Flamengo foi muito complicado, né? O Palmeiras teve um ano bem consistente. Caiu na Copa do Brasil no detalhe, na Libertadores também, e o Campeonato Brasileiro não deu nem chance, né, para os outros adversários. Não teve nenhum momento que você olhou e falou, talvez o Palmeiras seja ultrapassado agora. O Inter esboçou uma reação, mas era aquilo, era a reação de 9 pontos de diferença. Eu acho que o mínimo foi 7. E a Mas ainda reação assim, né, também, é um time muito consistente. E não dá pra ver o Palmeiras perdendo esse título. sim, e a reação do Inter também foi muito tardia, né? O time reagiu, vamos dizer assim, ali quando saiu da Sula. E mesmo assim, ainda com a saída da Sul-Americana, ainda demorou um pouquinho para engrenar no brasileiro. Então eu acho que o Palmeiras não foi ameaçado de fato em momento algum. Não, tava tranquilo. E é um time muito confiável. Não é o São Paulo do Fernando Diniz, que abriu sei lá quantos pontos e todo mundo sabia que em algum momento ia dar ruim. Esse Palmeiras não. O Palmeiras fez parecer fácil, não deu chance e é merecido. Tanto pro Abel quanto para esse elenco. Claro, resultado de uma boa gestão de futebol também que o Palmeiras vem tendo há anos. E a tendência é que em 2023 esses dois de novo faturem, se não todos, mas a maioria dos títulos que eles disputarem. A não ser que aconteça um fenômeno aí que ninguém tá esperando. Caso contrário, já era. Eu não acredito que eles vão monopolizar por uns 2, 3 anos ainda. Por aí. Até como o Atlético Mineiro decaiu, né? Aí tipo, o pessoal fala, mas e a SAF do Botafogo, não sei o que, não esquece, não é assim não, que as coisas funcionam. Não é assim que funciona. Não é modo carreira. Mas e tem o São Paulo, o Corinthians também esquece também, principalmente São Paulo esquece. Eu acho que o Corinthians, se manter o Vitor Pereira, pode dar trabalho. Mas eu acho que ainda Flamengo e Palmeiras estão um pouco à frente. Aí depois vem esses times. Tipo, muito depois. Concordo, em todos os sentidos. Gestão, elenco. Cara, complicado pegar. O Galo tentou, né? Conseguiu um ano, mas já viu o que aconteceu em 2022. Muito bem, parabéns ao Palmeiras. Será que o Abel toparia uma seleção brasileira no lugar do Tite? Cara, eu não acho improvável, mas isso vai da CBF também, né? A CBF vai ter essa mente aberta para correr atrás do Abel. E também eu acho que vai ser uma briga muito grande entre se esse contato acontecer entre CBF e Palmeiras. Eu acredito que não faz muito o perfil do Abel, para falar a verdade. Talvez ele toparia mais uma proposta da Europa do que de treinar a seleção brasileira. E ele sabe a pica que é treinar a seleção brasileira, né? Então, e eu tenho para mim que treinador de seleção, na maioria das vezes, é aquele que já deu para os clubes, sabe? Sim. Já fez o que tinha que fazer, agora é seleção. Cara, e se você for parar para pensar, das seleções, tanto da Copa do Mundo, até outras seleções, Itália, que, por exemplo, que não foi, os técnicos que assumem essas seleções, assim, o Tite, disparado ali o top 3, cara. Tem o Tite, o Hans Flick, que foi campeão de muita coisa no Bayern, né? Mas você não vê, assim, um outro treinador, até eu acho que o Deschamps, mesmo ganhando a Copa do Mundo com a França, ele, tipo, não é aquele nome, tipo, fantástico que, por exemplo, todo mundo cotava para ser técnico de uma seleção de ponta. Sim, perfeito. Vamos ver aí o que aguarda o futuro do Verdão, tirando mais taças, né? Porque realmente é difícil bater o Palmeiras, Lucão. Mais uma! Não tem mundial, o Palmeiras não tem mundial, não tem copinha, não tem mundial. Pô, gente, vocês vão ficar bravos com isso?
Pô, você chamava a gente. Sabe que o palmeirense chamava a gente, né, quando o corintiano? Sem passaporte, gambá, sem estádio, ladrão, vagabundo, sem vergonha. Antes da gente começar com essa 36ª rodada, você quer dar uma passadinha rápida na 35ª que aconteceu essa semana, igual a gente fez no episódio passado, aquele jogo rápido? Vou rapidinho, para não tomar muito tempo. Ó, lembrando que, já atualizando os palpites, e como eu acertei o jogo do São Paulo, eu diminuí a distância para 2 jogos. Então, ainda tem 2 rodadas, dá tempo de eu empatar ou virar essa merda, apesar de eu achar improvável. Mas vamos lá. Emoção até o fim. Vou falando e você dá o seu pitaco sobre o jogo. Vai. Segunda-feira, Ceará 0, Fluminense 1. Ceará caiu. Certo, concordo contigo. Terça-feira, Botafogo 0, Cuiabá 2. Não me surpreende, o Botafogo não ganha em casa e o Cuiabá fica. Que uma excelente partida do Cuiabá, por sinal. Sim. Outro jogo que teve na terça, São Paulo 2, Atlético Mineiro 2. As maiores decepções desse Campeonato Brasileiro, um empate justo. Concordo contigo, foi um bom jogo e o São Paulo fez o que está acostumado a fazer. Atlético, quarta-feira já, hein? Atlético Paranaense 3, Goiás 2. Placar provável, né? Depois da eliminação da Libertadores, o Atlético tinha que pontuar, então. Mas foi apertado, hein? O Goiás dificultou. Foi um bom jogo. América Mineiro, o jogo que culminou com o título do Palmeiras, América Mineiro 1, Internacional 0. A América vai pela segunda vez consecutiva a disputar a pré-Libertadores. E amassou o Internacional nesse jogo. Sim. Tivemos Juventude 0, Coritiba 1. Coritiba também fica. Certo. O Avaí 1, Bragantino 2. Ninguém liga, né? Exatamente. Foi o jogo que fechou o caixão, como eu havia dito. Tá, agora eu vou falar de um jogo que fechou o caixão, pra mim fechou o caixão e é aquele jogo que mostra o porquê do time estar ali. Atlético Goianiense 2, Santos 3. Cara, o Goianiense jogou melhor que o Santos e conseguiu perder esse jogo. Exato, ele entregou os 2 últimos gols. O Atlético Goianiense, ele teve esse problema o ano inteiro de fechar jogos e isso culminou com o seu rebaixamento. Que descanse em paz. Antes de eu falar do jogo da festa, Flamengo 1, Corinthians 2. Quando não vale nada, o Corinthians ganha. Exato, concordo contigo. E sem o Vitor Pereira, que estava suspenso. Sim, eu tinha falado antes que o Corinthians ia aprontar nesse jogo, mas eu sou um idiota e mudei a opinião. E agora o jogo da festa, Palmeiras 4, Fortaleza 0. Eu esperava que o Fortaleza fosse ter um pouquinho mais de resistência, mas impulsionado ali, né, pelo já campeão, porque o Palmeiras já ganhou o título antes mesmo de jogar, aceitável também o placar. Bom, com isso a gente fecha a 35ª rodada. Vou dar um gole d'água aqui. Rodada boa, inclusive. Foi muito boa. O Daverson acho que não aprende muito, viu? Ele estava fora do gramado. Veio pra dentro, deu ali mais pirueta, deu carpado, foi advertido, Felipão ficou bravo com ele e agora ele vem e tira. Agora a gente vai falar de uma rodada que, ao meu ver, que também já tem muita coisa definida. Não foi tão boa. Rodada 36, já vamos começar aí com Fluminense 3, São Paulo 1. Começa falando aí enquanto eu bebo minha água. Cara, foi o que a maioria das pessoas esperavam, né? O primeiro tempo bem disputado, equilibrado. Até acredito que tenha sido justo, o São Paulo sai ganhando de 1-0, golaço do Luciano, inclusive. Mas o segundo tempo foi um massacre do Fluminense. Uma superioridade que há muito tempo eu não via no jogo de futebol. O Fluminense matou o jogo com 13 minutos, cara. Então dá, é o jogo de Campeonato Brasileiro, sabe? Série A, 2 times. O Fluminense já tá na Libertadores, mas o São Paulo que tá querendo pelo menos jogar a pré. Não merece, e acredito que não vai. Perder do jeito que perdeu, principalmente pela forma com que jogou, sabe? É novembro de 2022 e o São Paulo não tem um estilo de jogo definido. E tem um treinador que também parece que por muitas vezes joga contra. Vai pra frente esse time. Cara, eu tenho algo pra complementar e algumas coisas pra discordar. São Paulo, eu sinto que ele até tem um estilo de jogo. Não me agrada, mas ele até tem um estilo de jogo. A questão é que o que eu vejo, e não é só dessa gestão do Rogério Ceni, como veio antes do Diniz, de outros técnicos. Aparentemente, São Paulo joga quando quer. E ontem, aparentemente, não foi o dia do São Paulo querer jogar. Porque, cara, eu não sei, principalmente vendo o jogo de ontem, tem coisas que parece que não se explica. Como 4, 5 jogadores de São Paulo correm
no campo. E geralmente são os estrangeiros. Você vê ontem, o Ferrarés jogou sozinho na zaga, o Léo Pelé, cara, eu não sei se ele fica no ano que vem. Eu acho que não. Eu acho que não é que a dele não é questão de contrato, é questão de propostas de fora. Não sei se ele fica no ano que vem, mas eu, por mim, não ficaria com ele. O segundo semestre dele é bem abaixo, apesar dele estar improvisado ali, mas muito aquém. Rafinha também não renovaria, porque já não tem mais perna para jogar. E aí demorou muito até ontem para não ter sido expulso. Eu acho que a expulsão dele, eu não fiquei nem bravo com ele, porque ficar 90 minutos vendo esse time correr atrás do Fluminense é difícil. Então ele se aguentou muito. Pablo Maia perdido ontem. Igor Gomes, eu não confesso que eu só notei que ele estava em campo quando ele saiu. Patrick jogou até bem ali o primeiro tempo, mas é engraçado que o Rogério tira ele para pôr o Galo para suprir um espaço que tinha, mas esse espaço não foi suprido. Por quê? Porque o Galo fechava um espaço, ou o Pablo Maia deixava o espaço, ou a zaga deixava. Aí o Pablo Maia fechava o espaço, a zaga deixava o espaço. Então é muito, mas tipo, muito bagunçado. Reinaldo também, para mim, já pode fechar com o Fluminense. Reinaldo do lado direito, viu? Todo torto. Nossa, que aberração aquilo. Cara, pavoroso. O Igor Gomes não faz tudo? Joga ele pra lateral, pra ala, sei lá, cara. Mas não comete esse crime de deixar o Reinaldo em campo de novo, não. E o senhor Luciano cara, a única coisa que salvou ele é que fez o gol. Porque foi mais uma partida que muito abaixo. Aí o pessoal foca nele, ele saindo lá com cara de triste. Primeiro que se o cara sai e fica feliz, eu já não contaria com um atleta desse. E outra, sempre quando ele sai, tipo, parece que ele meio que quer criar essa rusga, sabe, com o Rogério, não sei, tipo, dá uma impressão de que ele é injustiçado, mas ele é muito abaixo, o desempenho dele é muito abaixo. Outro ponto que eu queria citar, eu não vou nem falar de Caleri porque, tipo, vão surgir perguntas, mas o Luciano faz gol e o Caleri não faz nada. O Caleri, pelo menos, ele teve vontade. Se você não tiver vontade, que é o mínimo que a torcida espera desse time do São Paulo, e muitas vezes não tem, o time não vai pra frente nunca. Aí eu volto no ponto dos estrangeiros. O Galopo, ele entrou ontem só para correr e no segundo tempo ele foi o único que finalizou no time de São Paulo. Não teve mais nenhum jogador assim que eu me lembro que chutou pro gol ou que tipo teve chance de finalizar. E então é isso, cara. É um time que tem o segundo semestre pavoroso. Depois do golpe do estatuto, ficou pior ainda, e é um time que segue, eu não sei, eu acredito que é muito por culpa do cenário político que o São Paulo vive. Esse time literalmente joga quando quer. Quando se precisou do São Paulo, o São Paulo não entregou nada. Todas as decisões que o São Paulo precisou jogar de fato, o São Paulo perdeu. O jogo de ontem, pra mim, era uma decisão, e o São Paulo... Tinha que, no mínimo, tem garantido um pontinho ali. Mas parece Exatamente. que em nenhum momento eles quiseram garantir um ponto. Não, de maneira alguma. E méritos pro Fluminense também, e que tem uma dupla ali fantástica, que é o Ganso e o Germancano. Germancano, inclusive, que era empatado com o Mbappé, é o jogador com o maior número de gols no ano. Se eu não me engano, são 43. Acabou. O Ganso, ele pisou em cima do meio campo do São Paulo. Poderia vir pro São Paulo ano que vem, né? Mas eu acho muito difícil. Essas são as ponderações que eu tenho sobre o jogo, e ressaltar também o trabalho fantástico do Fernando Diniz esse ano. E ano que vem eu acredito que será mais difícil, porque vai perder algumas peças novas ali do elenco, alguns jovens. Eu duvido muito que o Fluminense consiga segurar, e a situação do Fluminense também não é das melhores financeiramente, mas o trabalho do Diniz esse ano tá de parabéns mesmo. Venceu o melhor time, Cano também, temporada excepcional, assim como a do Ganso. Com o melhor treinador também hoje, o Fernando Diniz é melhor que o Rogério Ceni, mesmo tendo algumas similaridades ali entre os dois. O Diniz parece ter deixado um pouco de lado aquela teimosia que ele tinha, e o Ceni não, né? O Ceni, ele gosta de assinar tudo que faz, seja pra bom ou pra ruim. E como eu comentei, tomara que o São Paulo não vá pra Libertadores, porque não merece. O único envolvido com um clube que merece é a torcida. O São Paulo levou mais de 1 milhão de pessoas ao Morumbi esse ano, com ingresso caro, com um time mal das pernas, com a diretoria que não ajuda, com um treinador, elenco que também não colaboram, e ainda assim, tendo todas as oportunidades possíveis, vai ficar de fora da pré-Libertadores
com razão. E o Fluminense eu tô contigo. Espero que não venda, principalmente essa garotada tão barato como costuma vender, e que consiga também peças ali. Acredito que consiga, porque o Fernando Diniz, ele tem como costume nos trabalhos dele fazer muito com pouco. Você não vê o Diniz pedindo um jogador super caro, coisas do tipo, sabe? Se for um cara que se encaixa ali no esquema de jogo dele, beleza, pra ele já tá bom. Então, esse pode ser o principal fator para um time que não tem grana para investir, mas que vai precisar investir pro ano que vem se quiser continuar sendo competitivo. Então, vale acompanhar. Quarta vitória do Flusão, então, que termina aí a rodada com 64 pontos, é o terceiro lugar no campeonato. E o São Paulo foi para nono, inclusive ultrapassado por América Mineiro, que, ó, 2-3 rodadas atrás, estava bem atrás do São Paulo, e agora já passou. O tricolor do Morumbi, pavoroso. E Rogério Ceni, Lucas, fica pro ano que vem? Eu acho que ele fica, né? Agora, se ele quiser ter sucesso com esse time, ele tem que mudar muita coisa e abrir mão de algumas convicções que ele tem, de algumas teimosias, até porque ele vai ter que fazer isso, porque o São Paulo, meu Deus, desculpa, recebi a informação aqui que o Vasco perdeu um gol inacreditável na cara do gol, mas segue ganhando, tá? 1-0 ainda pro Vasco e o Vasco um jogador a mais. Mas voltando ao que eu tava falando, ele vai ter que abrir mão de algumas convicções que ele tem, de algumas teimosias, porque o São Paulo vai se livrar de mais ou menos uns 6, 7 jogadores. Que a gente espera, né? O que é esperado é que o São Paulo perca mais ou menos uns 7 jogadores ali até o final de março. Então, ele vai ter que... Os reforços que chegou, ele vai ter que usar, nem que titular, reserva, vai ter que usar. Ele vai ter que se reinventar um pouco e o São Paulo vai precisar ir pro mercado mesmo assim, porque o São Paulo não tem zagueiro. Então, não é um começo de ano que o torcedor São Paulino espera, mas é o que a gente já tá acostumado. Perfeito, vamos ver o que aguarda, né, os tricolores para 2023. Uma questão que você acha, uma questão que você acha. Não deixa ninguém falar. Não deixa falar não. Primeiro que eu deixo falar porque você é safado. Tá bom. Outro jogo de sábado, Lucão, também às 4h30, o Santos deixou uma baita de uma oportunidade de continuar na briga pela pré-Libertadores e empatou na Arena Barueri contra o já rebaixado Avaí, né? Aí também clica pro Santos, não se ajuda. Detalhe, o Santos começou ganhando 1-0, gol do Marcos Leonardo, um pênalti que ele mesmo sofreu. E quase perdeu. E detalhe, essa foi a única chance de gol que teve no primeiro tempo inteiro. Foi de longe, assim, um dos jogos mais horríveis, um dos primeiros tempos mais pavorosos que teve esse ano. E puta merda, para o time do Santos, que precisa de resultado, ganhou um jogo no meio de semana na Bacia das Almas contra um time melhor e chega ontem, sábado, precisando de uma vitória, precisando de um jogo convincente contra um time já rebaixado, consegue a façanha de empatar esse jogo. O Santos também é outro time que não merece nem chegar perto de Libertadores na temporada que vem. Concordo. Errou muito esse ano, né? Não digo nem tanto dentro de campo, mas gestão mesmo. Porque, cara, você empatar com o Avaí rebaixado, desculpa, mas para um time que sonha com qualquer coisa no campeonato, não pode acontecer. E o pior é que o Avaí, se você for olhar os 90 minutos, o Avaí jogou melhor que o Santos. Sim, exatamente. Meu Deus. Desculpa de novo. Cara, o Vasco vai conseguir perder esse jogo. Eu tô prevendo. Eu vi o gol que o Peck perdeu aqui. Você viu o lance do Ituano agora? O Vasco ia tomar um gol que é gol gol que o Vasco tomou esse ano inteiro. Que é um lance que não tem explicação de como a bola passa por 5 jogadores do Vasco na entrada da área e sobra sozinho pro camisa 11 do Ituano. E ia ser gol legal, viu? Sim, que ele tava todo mundo dando condição. Mas voltando ao Santos e Avaí, o Avaí foi melhor mesmo, principalmente no segundo tempo. Concordo contigo na questão da gestão. Para mim, o Santos errou muito. A questão de ter mandado o Bustos embora, eu não sei se, pelos atritos que ele teve, eu não sei se... Ele tinha perdido o vestiário já, né? Pelos atritos, eu acredito que tenha sido uma decisão até correta. Mas a contratação do Lisca após isso... aí matou qualquer chance. Aí foi a tampa. O prego faltava para tampar, para fechar o caixão ali. O Lisca tá sem clube, né? Tomara que continue. Daqui a pouco ele aparece aí numa Série B da vida. Tava engasgado, né, cara? Desde 2003 a gente segurou e deixou escapar. Hoje não ia escapar. Japão
a gente se encontra lá. A gente pega o Barcelona lá, vamos ver se é isso tudo. Continuando então, Lucão, falando em decepção, meu amigo, que foi Bragantino e América Mineira, hein? 4-1 pro Coelho, lá em Bragança, contra um time também que não merece nada para 2023. É o América que deu uma patinada, né, nas últimas rodadas, mas que parece ter se reencontrado nessa reta final. 4-1, cara, nem os times que estão lá em cima venceram dessa forma o Bragantino lá em Bragança. Mais uma informação do Nick direto de Tu, hein? Vasco com um jogador a menos agora. Meu, vai ser... Jogador a Será menos, melancólico, hein? Eu acredito que vai ter revisão no lance, mas por enquanto a decisão tá tomada. Andrei foi expulso. Acho que foi uma solada ali no jogador do Ituano. Vamos ver. Agora voltando ao Bragantino, cara, eu tenho um fato que meio que... Nossa, o lance foi muito feio. É um fato que eu fiquei pensando ontem. Você já percebeu que toda vez que o Cleiton entrega, o Bragantino não toma menos de 3 gols? E ele entregou de uma forma que, Cara, meu amigo... Ele entregou de um modo que eu fiquei bravo. Deu vontade de ir pra Bragança pra bater nele. Não, E é que essa galera dá um chutão. E é o que eu não tolero esse tipo de violência, mas, cara, é revoltante. Você olha o lance, é uma palhaçada. Não tem palavras pra descrever. Dá o chutão, cara. Mete essa bola pra frente. E foi a consequência. Cara, o resultado é mamão. O Cleiton falha de uma maneira bizonha, o Bragantino perde de uma maneira mais bizonha. Foi assim contra o Atlético Paranaense. Foi assim, eu não lembro qual jogo também que o Bragantino, que ele falhou e o Bragantino tomou uma surra. Então é um ano que o Bragantino oscilou bastante. Não vejo um futuro brilhante pro ano que vem. Apesar que vai ser pior, na verdade, se continuar. Eu acredito que, como a gente já havia falado, vai perder algumas peças. Eu acredito também que o Maurício Barbieri não fica pro ano que vem. Acredito fortemente que ele saia. Será demitido? Eu acho que eles vão chegar em um comum acordo. Se ele não for demitido na virada do ano ali, ele, independente de como o ano começar pro Bragantino, ele vai ser demitido. E na questão do América, cara, deu uma sobrevida, né? Essas 2 vitórias pro América. Deu uma sobrevida ali. Eu achei que o América melhorou bastante. Principalmente o estilo de jogo ali. Na quarta-feira jogou muito bem contra o Internacional. O Benítez jogou bem, começando os jogos de titular, correndo pra caramba, mas é aquele negócio que não dá pra contar muito com o Benítez devido à parte física dele. Mas o América jogou bem, mereceu tanto a vitória na quarta quanto a vitória ontem. Tá fazendo sua parte, só depende dele pra conseguir essa vaga. Sim. Então, se continuar sendo competente igual foi nesses últimos 2 jogos, eu acredito que o América consiga essa vaga na pré-Libertadores, que coroaria um ano que o América começou oscilando bastante, mas com a chegada do Mancini o time tomou outra cara e voltou a ser o... Cara, é bem parecido com o América do ano passado. Pra ser bem sincero, o projeto em si, o trabalho em si é bem parecido com o do ano passado. Merecida a vitória do América contra um Bragantino. Vai cair, né? Já fez ali 44 pontos. Mas ainda assim, muita coisa tem que mudar para 2023. Paulão, de 25 anos, foi comprado pelo São Paulo ao Mojimirim. E no meio de uma entrevista, perdeu o controle, sentiu tontura e desmaiou. E espero que no trabalho dia a dia eu possa demonstrar o meu valor de estar dispensando no trabalho. Ele tinha ficado 10 horas sem se alimentar e ainda por cima fez uma série de exames médicos exigidos pelo novo clube. Falando também em quem se salvou do rebaixamento e provavelmente jogará a Sul-Americana, o Goiás, Lucão, de Jair Ventura, baita campeonato, 1-0 para cima do Juventude, gol do Nicolas ali no finalzinho. Que campanha do Goiás, para começar. Uma pena que esse time provavelmente para 2023 vai ser desmantelado. Sim, é bem provável, é muito difícil ficar boa parte desses jogadores, mas é um ano, de certo modo, fantástico. Pedro Raul, por exemplo, 19 gols, não vai ficar. Não fica.
Não fica de jeito nenhum. É capaz dele ir para um dos grandes ainda do brasileiro. Eu acredito que ele não saia do Brasil o ano que vem. Eu li que tem sondagens do Corinthians, o Pedro Raul. Sim, porque eu acho que é muito difícil o Corinthians ficar com o Yuri Alberto. Acho que é muito difícil mesmo. Eu acho que vai tentar até o final comprar. Vai, e sinceramente, a gente vai falar do Corinthians daqui a pouco. Eu acho válido brigar pelo Yuri mesmo. Mas voltando ao Goiás, Goiás, ele no começo do ano falava que o Atlético Goianiense, pelo que vinha apresentando ali nos estaduais e nas Copas, eu achava que o Atlético Goianiense ia terminar na frente do Goiás, e foi totalmente ao contrário. O Goiás ali sobrando no campeonato, e o Atlético Goianiense praticamente rebaixado. Dependendo do resultado do jogo do Cuiabá hoje, praticamente rebaixado. Foi um jogo que o Goiás ali teve o seu domínio. O Juventude também já tá morto, vamos assim dizer. Aí conseguiu o gol ali no finalzinho para... O campeonato ainda não acabou, mas uma vitória coroa o Jair Ventura. Pra mim, foi o melhor trabalho do Jair Ventura até agora. Desde aquele Botafogo na Libertadores, disparado o melhor trabalho dele. O Goiás, dentro das suas limitações, ele foi competitivo em praticamente todos os jogos desde que o Jair Ventura assumiu. Não teve um jogo assim que você olhou e, deu o Goiás como morto, sabe? Sim. Então, parabéns pro Jair Ventura. Não pensei que eu fosse dizer isso um dia na minha vida, mas foi um excelente trabalho que ele fez no comando do Goiás esse ano. Tô contigo. Junto do Fernando Diniz, as principais surpresas desse Brasileirão aí 2022. Vamos falar então de Corinthians para fechar esse primeiro bloco. Corinthians que também venceu praticamente ali no último lance de jogo. 1-0 para cima do Ceará. Se foi contra, deram pro Alberto o gol, né? Mas sofreu ali o Coringão, que praticamente selou o rebaixamento do Ceará. E, cara, eu achei um jogaço, de verdade. É um jogo bem franco, bem aberto. Tem uma opinião polêmica, que até foi, pelo que eu vi, foi comentário esperançoso do próprio Renato Augusto. Mas vou falar do jogo primeiro. Foi um jogo bem aberto. Os dois times tiveram grandes chances ali de sair com a vitória. O Corinthians, acho que teve 2, 3 bolas na trave. O Ceará teve uma. Os goleiros foram muito bem. Principalmente o João Ricardo do Fortaleza, mas o Corinthians conseguiu ali meio que no abafa no final do jogo o gol ali com o Yuri Alberto. Como eu havia dito, para mim o Corinthians deveria ir atrás do Yuri com unhas e dentes. Não sei a questão financeira do Corinthians como é que tá, se dá para assumir esse risco. Como você disse, tem dá a questão jeito, né? Se não tiver como, dá um jeito. Tem a questão de ir atrás do Pedro Raul, mas na minha opinião, eu iria atrás do Yuri. Até porque ele já tá meio que habituado com esse time do Corinthians, né? Que o Yuri é o triplo do preço. Tem essa questão, é mais novo também, tem mais potencial. Uhum. Mas eu confesso que eu iria atrás do Yuri Alberto mesmo. Ceará, rebaixadíssimo. Felizmente ou infelizmente, eu confesso que no começo do campeonato eu não via o Ceará com elenco para ser rebaixado. Mas esse time conseguiu ser negativo em muitos setores. E culminou com o seu rebaixamento, né? Infelizmente, para a torcida do Ceará, o time vai jogar a Série B ano que vem. E a questão da polêmica que eu havia falado, eu não cheguei a confirmar essa informação, mas eu vi que um comentário do Renato Augusto que ele está esperançoso com a convocação para a Copa do Mundo de amanhã, né? Que vai acontecer amanhã, a convocação oficial. E, sinceramente, ainda mais com a lesão do Felipe Coutinho e conhecendo o Tite, eu não ficaria surpreso se ele fosse convocado. Eu não ficaria surpreso, mas acharia absurdo. Eu acho quase impossível e muito absurdo se isso acontecer. Talvez ele esteja na pré-lista de 55. Cara, nessa pré-lista aí deve estar até o Luciano. O Pedro Raul. Deve ter muita gente nessa pré-lista aí, cara. Mas ele ir pra Copa, mesmo com a lesão do Coutinho, o Coutinho já ir, eu já acho absurdo. Mas sim. Né? Pelo ano que o Coutinho fez, eu concordo contigo. Mas nunca se sabe, né? Não que o Renato Augusto seja ruim, pelo amor de Deus, não é isso. Mas nem no auge físico dele ele está para ir para a Copa do Mundo, não.
assim que as coisas funcionam também. É igual o pessoal comentando do Germancano na seleção. Não na seleção, agora. não na seleção brasileira, mas na própria seleção argentina também, cara. Não tem como. É totalmente diferente, é uma realidade totalmente diferente. E tem atacante de sobra na Argentina. Se ele tivesse sido convocado com frequência, poderia ser uma possibilidade, mas nunca foi convocado, então também não vejo como. Então, o Coringão 1-0, Corinthians que terminou ali com 64 pontos na quarta colocação, contra o Ceará ali 34 pontos, 18º, Lucão. Polêmica! Momento fofoca vai ser bem rápido. Esse final de semana tivemos 2 despedidas, uma de um craque e outra de um jogador que só é lembrado que namorou a Shakira. Piquet decidiu no decorrer da semana que ia se aposentar. O último jogo dele foi ontem, a vitória do Barcelona em cima do Almeria. Uma despedida até bonita. O Piquet teve uma carreira ali, vamos dizer assim, bonita, apesar de eu nunca ter achado ele um grande zagueiro. Sempre achei fraquíssimo. Mas teve uma boa despedida, vamos assim dizer. Pra mim, a carreira do Piquet já tinha acabado quando o Puyol se aposentou. É um ponto a se discutir, mas de fato oficializou ontem a pendurada das chuteiras e hoje tivemos a despedida de um craque de fato que me irrita muito mais que o Piquet. Diego Ribas anunciou sua aposentadoria também, deu um presente pro Coritiba, que foi o pênalti, quase deu um presente no primeiro tempo, né? Também. E é isso, eu não tenho muito para falar do Diego não, porque eu nunca gostei dele, mas questão de lealdade ou paciência, o Diego, cara, ele foi um dos pilares desse time do Flamengo. O começo dessa jornada vitoriosa do Flamengo passou pelos pés dele ali, ele sofreu muito tempo até chegar aos reforços, então ele mereceu isso tudo que veio com a permanência dele. Foi uma boa carreira, e é isso. Eu não tenho muito para falar do Diego não, porque eu confesso abertamente que eu não sou muito fã dele. Também. Mas que tenha um bom descanso ali e sucesso no que for fazer depois da aposentadoria. E um negócio que chamou a atenção, que eu acho que é o ápice do momento fofoca, tivemos 2 coisas, né? E elas estão ligadas, né? O Real Madrid oficialmente é o time da paternidade. Tivemos no meio da semana, inclusive já pode mudar a placa, mas eu acho que vai ser a última vez que eu vou falar dela. A ex-mulher do Militão no pod delas, falando do relacionamento, das coisas e afins, né? Cara, teve um negócio meio que um corte que bombou, que o Militão, ele... Acho que ela tava gravando alguma coisa, não lembro se era filme, se era alguma peça. E o Militão tinha ciúmes, não queria que ela continuasse gravando e simplesmente pagou a multa ali do contrato, rescindiu e meio que acabou por isso aí. Então pagou a multa dela? Do contrato para ela não fazer o que ele estava se sentindo desconfortável. E foi só foi a única coisa que eu consegui ver, confesso, foi esse corte, porque, cara, não é a minha praia, não é o público desse podcast, não sou eu, então se eu conseguir assistir esse corte foi muita luta, porque eu achei o programa em si muito detestável. Nunca vi esse daí também. Cara, nada contra, mas não é pra mim, não é pra mim. E tivemos também a notícia do Rodrigo, né, reza a lenda que ele vai ser pai também, e um comentário segundo a mulher que ele teve envolvimento, segundo ela recebeu do próprio Rodrigo, que ele disse que bateu um vento e você engravida. E aparentemente o Rodrigo não vai assumir, porque reza a lenda que ela foi bloqueada de todas as redes sociais. Mas vamos aguardar aí casos de família referente ao Rodrigo, ao Militão e a outros jogadores também, né? Espero que, mas não tem DNA nem nada desse do Rodrigo. Cara, então, o que tem de momento é só isso. Não teve mais nenhum outro tipo de notícia. Cara, o ataque da seleção, a seleção em si tá bem polêmica, né? O pessoal que acha que em meio das polêmicas que o Brasil vai voltar a ser campeão, essa seleção tá cheia, porque tem o Militão e o Rodrigo que não assumem a paternidade, o Antony que traiu a mulher, aí tem o Neymar, né, que é o Neymar, já fala por si só. Possivelmente pode ter o Daniel Alves ainda, apesar que eu espero que não.
Tomara. E tem o Everton Ribeiro que venceu tudo, inclusive a calvície. Só não pode pintar o cabelo, né? Senão cai de novo. Ah, com certeza. Mas eu acho que ele não pinta, não. Ele deve ter visto o Roger Guedes como é que ficou. E eu acho que ele não vai tomar essa decisão. E com essa alfinetada aos calvos, eu encerro o momento fofoca. E aí, quando eu conheci o meu ex, ele falava muito dessa questão de ser pai. E aí eu fiquei tipo, cara, uma pessoa que quer tanto ser pai, eu acho que ele vai proporcionar para um filho meu uma experiência que eu nunca tive. Cara, vamos falar do que aconteceu nesse final de semana nas ligas? Manda a bala. Tivemos a Champions, né, no meio de semana dos classificados. O Tottenham e o Frankfurt passaram, né, que eram se não me engano, as duas últimas vagas que estavam ali para ser definidas. Então eu vou falar do que ocorreu no final de semana das ligas. Eu vou começar, meio que eu já disse, da vitória do Barcelona no último jogo do Piquet. Outra coisa, se tinha falado do Vitor Pereira, se ele vai ficar ou não, surgiu nesses últimos dias outro técnico desempregado, hein? O Eduardo Cudê, foi demitido ali do Celta de Vigo e que tá beirando, é um bom nome, e já tem experiência prévia aqui no Brasil, então é um nome para ficar de olho que possivelmente pode pintar aqui no mercado nacional. De jogo de ontem na La Liga, o mais importante foi esse. Ontem tivemos também na Série A, no Campeonato Italiano, tivemos o Napoli virando para cima da Atalanta e o Milan ganhando o jogo também. Napoli que segue líder, o concorrente direto da Atalanta, um bom time da Atalanta, mas tomou a virada ali, não conseguiu segurar. Tivemos também ontem a vitória do Bayern na Bundesliga, o Bayern que já praticamente daqui a 2-3 rodadas vai ser campeão de novo. O Borussia ganhando de 3-0. Tivemos o Leipzig ganhando também de 3-1 do Hoffenheim. Tivemos ontem no campeonato inglês uma rodada. Cara, eu acho que tirando o jogo do Everton, não teve um ruim. Todos os jogos ali foram decididos no finalzinho. O Wolves perdeu pro Brighton 3-2 em casa. O Nottingham Forest conseguiu empatar no finalzinho com o Brentford 2-2. O Manchester City ganhou do Fulham 2-1 com um a menos. E se você adivinhar quem fez o gol da vitória do City, eu não vou te dar nada, mas eu acho que ficaria bom pro decorrer do episódio. Mas, difícil essa, hein? Cara, vou dar uma dica, hein? Ele é norueguês. Só pode, então foi o Haaland, não acredito. O pior é que ele teve... né? Ele flertou com... Cara, ele teve um gol anulado e aí no final do jogo ele teve um pênalti, ele bateu, quase que o Leno pega, mas o City saiu campeão, eu já tô antecipando o título dos caras. Saiu vencedor, ganhou 2-1. O jogo, tivemos o Everton e o Leicester também, 2-0 pro Leicester. E o jogo da rodada pra mim, até com os jogos de hoje, foi Leeds e Bournemouth. Leeds virou um jogo que tava 3-1. Virou para cota 3, né? Tem um alerta de inglês que pode ser vendido por um valor astronômico daqui a uma ou duas temporadas. Camisa 10 do Leeds, o Somerville, eu achei um jogador bem interessante. E como os ingleses gostam de gastar dinheiro com qualquer jogador que surja, eu acho que é um nome que vai ter força aí nos próximos anos. Tivemos também, foi um fim de semana de clássicos, hein? Tivemos Chelsea e Arsenal. Ontem nós tivemos na Turquia Galatasaray e Besiktas. Eu só tô falando desse jogo porque o seu jogador favorito, Mauro Icardi, fez os 2 gols da vitória do Galatasaray. Nojinho. Aí hoje tivemos um campeonato italiano, tivemos o Lazio, a Lazio ganhou, tivemos Juventus e Inter. A Inter conseguiu perder para esse time pavoroso da Juventus, 2-0. No campeonato inglês, tivemos o Arsenal se consolidando ali na liderança, ganhando do Chelsea de 1-0. Esse time do Chelsea é medonho. O Vasco inglês. Newcastle goleando Southampton 4-1. Newcastle, bom time. Cara, tá engrenando, tá se tornando um time muito interessante. O West Ham conseguiu perder no finalzinho pro Crystal Palace. O Aston Villa massacrou o United de 3-1. O melhor lance do United
United foi o Cristiano Ronaldo se enrolando com o Mings. E um bom jogo, o Liverpool ganhou de 2-1 do Tottenham. Cara, eu não vejo o Tottenham ganhando esses jogos grandes. Consegue jogar mal todos os jogos grandes. E é um time que a escalação já não me agrada, que o time joga com 3 volantes, cara, e 3 zagueiros. É impressionante. E para encerrar, tivemos ali o que eu tava falando de clássico, o Marseille e o Olympique. O Marseille ganhou de 1-0. E tivemos a vitória também do PSG, 2-1 em cima do Lorient, PSG que continua líder do campeonato francês. Que surpresa, não? Quem diria? E eu acredito que seja só isso mesmo. Um giro de notícias. Na Grécia teve Panathinaikos e Olympiacos e terminou 1-1. Meu Deus. Jogaço. Imperdível esse, hein? Quem não viu, perdeu 90 minutos de bom futebol. É difícil, é muito difícil. Por eu ser um cara fisicamente forte, eu sou muito prejudicado. Muito prejudicado. Os caras vêm no meu corpo, os próprios adversários, o zagueiro do time adversário fala, Hulk, a gente já sabe, a gente vai no teu corpo sempre. Porque a gente sabe que o Júnior vai dar, tu é forte. Então bora, Lucão, continuando. Campeonato Brasileiro. Jogo interessante, viu? Internacional 2, Atlético Paranaense 0. O Atlético Paranaense, só para deixar claro, ele pode ficar de fora da Libertadores ainda, tá? Não tá garantido. Tem grandes chances de ficar de fora, apesar que eu acho muito difícil, né? Mas não tá garantido. Foi um bom jogo ontem mesmo. O Inter mereceu a vitória. Foi um jogo até... Bom jogador o Pedro Henrique, hein? Sim. Tinha sido cotado pra jogar no São Paulo no ano que vem. Mas não vai, né? Jogador bom não vai. Mas também, cara, sabe que ele já tem quase 30 anos, velho. Eu fiquei surpreso com isso. Eu pensava que ele era muito mais novo. Não, ele rodou bastante fora do Brasil até vir jogar no Inter. Mas de fato é um bom jogador. O Inter ganhou ali para meio que fazer a festa com a torcida. Para coroar um ano que o time demorou para engrenar, mas de certo modo terminou bem. Tudo bem, tem a eliminação na Sula no currículo, mas acho que satisfatório, dadas as circunstâncias. Bom trabalho do Mano Menezes, inclusive, meu chapa, Mano Menezes. E já imaginou se o Atlético Paranaense ficar fora da Liberta? Tem 2 jogos difíceis, viu? Cara, seria, de certo modo, uma tragédia. Pega Goianiense fora, que precisa vencer de qualquer jeito para continuar sonhando. Até porque, já falando do Goianiense, o Palmeiras empatou o jogo. Exato, e aí depois pega o Botafogo, que provavelmente vai chegar na última rodada ainda brigando por vaga na pré. Complicada a vida do Paranaense, viu? Não tá fácil, claro, não tá fácil pra ninguém, mas... Não tá fácil pra ninguém, mas é bem complicada a vida do Paranaense mesmo. E o Internacional tá cumprindo tabela. Quer dizer, cumprindo tabela não, porque se terminar em segundo lugar, ganha uma bela grana, então ainda joga por esse valor aí a receber no Campeonato Brasileiro. Pode ser ultrapassado por Fluminense e Corinthians ainda. Então, boa vitória do Inter. E, cara, um resultado que me surpreendeu foi Fortaleza 1, Atlético Goianiense também 1. No Castelão, o Otero fez um golaço de falta para impedir a derrota. Mas Fortaleza precisava ter vencido, né? E foi um jogaço. Foi um jogo bem movimentado. O Atlético Goianiense começou ganhando ali com o gol do Luiz Fernando. Não se entrega, né, esse time do Goianiense. Foi o que eu falei, o time com a chegada do Eduardo Batista, eu achei que o Eduardo ele fez bons trabalhos ali recentes, só que são times que não tem um plantel recheado, né? Então acaba sofrendo o revés ali em boa parte das partidas devido a isso. Golaço do Otero mesmo. E tanto que o Luiz Fernando que fez o gol, ele foi expulso no segundo tempo ainda. Sim. Então, por mais que o Fortaleza precisasse da vitória, foi um bom jogo. E foi uma festa muito bonita que a torcida do Fortaleza fez. Teve até a mosaico pro Voivoda ali. Foi uma festa bem bacana. Bonitão. Uma festa bem bacana. Mas, rápido o Fortaleza. Cara, pra mim o Fortaleza ganhava hoje e praticamente estava garantido na pré-Libertadores, mas 2 pontos que podem fazer falta. E um ponto que mantém o Goianiense vivo, ainda mais com o empate do Cuiabá com o Palmeiras até o momento. Ainda dá pro Goianiense. Vai ser difícil pra cacete, mas ainda dá pra esse time brigar. E quem praticamente se livrou foi o Coritiba, 1-0 pra cima do Flamengo. O Flamengo já em ritmo de festa, né? Os platinados do Mengão. Gol do Aleph Manga, que faz um bom campeonato, inclusive, né? O Aleph Manga. Talvez seja o melhor jogador ruim que temos no Campeonato Brasileiro 2022, que praticamente salva o Coritiba do rebaixamento. Cara, e não poderia, eu acho que esse gol da salvação não poderia vir
dos pés de outro jogador. Tem lá também. Mas eu achei que o Aleph Manga, ele, em muitos jogos do Coritiba, ele praticamente era estrela solitária ali do ataque. Só ele criava alguma coisa, então acho que foi mais que merecido. Apesar de eu achar que ele bateu mal o pênalti. Mas foi gol, é o que importa. Achei um jogo muito bom, por incrível que pareça. O Flamengo ainda teve a chance de empatar ali no finalzinho com o Marinho, mas caiu no pé direito dele, né? O Flamengo errou tudo, o Marinho errou tudo que tentou também, né? Ele acertou um chute ali no começo do jogo e só. O Hugo também, eu acho que foi uma partida boa do Hugo. Ele precisa dessas... apesar de que ele não vai ser titular tão cedo, né? Que o Santos é um goleiro muito seguro. Mas ele precisa... a saída do Diego Alves, ele vai ser primeiro reserva, né? Ao que tudo indica. Ele é o goleiro 2 ali do Flamengo. Ele já vinha sendo, né? Mas com a saída ele se firma ainda mais. Vitória importantíssima pro Coritiba. O Coritiba, ele bateu agora 41 pontos. Venceu os últimos 2 jogos, o Coxa. Ele pega na 37ª rodada o Corinthians no Couto Pereira e ele vai até Cuiabá enfrentar o Cuiabá na última rodada. Hoje, a distância deles é de 3 pontos. Mas o Coritiba tem 7 a mais que o Atlético Goianiense. O Coritiba não cai mais. Aí só vai ficar essa questão de quem vai ficar ali. Vai ser o último fora da zona, né? Eu acho que são 3 times brigando por uma vaga. Eu acho que o Cuiabá ali, mesmo com o empate de hoje, acho muito difícil esse time cair. Mas ainda tem chance, muita chance. Sim, concordo. Boa vitória do Coxa, o Flamengo tá de férias, né? Pro Flamengo, tanto faz, tanto fez. E aí a gente chega no jogo que está terminando, né, Lucão? Ainda estão jogando Cuiabá e Palmeiras, 1-1. Jonathan Cafu fez o gol do Cuiabá aos 42 do segundo tempo já e o Flaco Lopes empatou. Isso, o Palmeiras vai igualando a sequência de jogos invictos do Flamengo de 2019. E também não acho que o Cuiabá vai fazer, não. Acho que termina nesse resultado, o que mantém o Cuiabá 4 pontos à frente do Atlético Goianiense. Com 2 jogos ali para disputar. Deixa eu ver aqui a rodada do Cuiabá. Ele vai pegar o Atlético Mineiro na quinta-feira no Mineirão. E o último jogo, como você havia dito, é Cuiabá e Curitiba na Arena Pantanal. Corre o risco do Cuiabá chegar lá já se livrando do rebaixamento, mas teria que ganhar do Atlético. E o Atlético Goianiense tem na quarta-feira o Atlético Paranaense em casa, vai jogar em casa o Atlético Goianiense, e pega o Botafogo não, pega o América Mineiro fora na última rodada. Cara, é muito difícil. Eu acho que vai ser definido na próxima rodada quem vai ser o próximo rebaixado. Eu acredito que a única coisa que fica para a última rodada é quem se classifica para Libertadores. Para mim, o Z4 se define na próxima. Sim, eu concordo contigo. E para fechar então a rodada, teremos amanhã Atlético Mineiro e Botafogo no Mineirão. Jogo de 6 pontos, hein? Porque se o Botafogo vencer o Galo, além de embolar ainda mais a briga, ele tira 3 pontos de diferença, ficando só a 2 do Atlético Mineiro, que hoje é o 8º lugar. Foi ultrapassado pelo América, inclusive, o Atlético. E eu tô achando, eu não sei porquê, mas eu acho que o Botafogo vai ganhar amanhã. Fora de casa, o Botafogo. Se fosse no Engenhão, aí você poderia colocar poderia pôr a sua casa no Atlético Mineiro, que o Atlético Mineiro ia ganhar. Mas, como é no Mineirão, o Atlético Mineiro sem o Atlético não tá jogando bem. É que o São Paulo é um incompetente, porque se fosse qualquer mínimo com um time com o mínimo de decência, não teria deixado aquele empate acontecer. O São Paulo tomou 2 gols do Vargas, cara. O Vargas não fazia nada há um bom tempo. Eu tinha até esquecido que o Vargas estava no Atlético Mineiro. Então, mas o São Paulo fez você lembrar dele. Ele reviveu o Vargas, que tira foto pelado no espelho. Então, mas eu acho que esse jogo da Manta tá com cara de empate, viu? 1-1, eu acho. Eu vou botar fé no Botafogo de novo. Vou me arrepender? Provável. Mas o Fogão vai conseguir ganhar esse jogo. É foda, rei. Tá gravando? Tá gravando. Olha, você vai me desculpar, mas eu eu sou filho de boa família, não falo palavrão, não. Eu sou o quê que você falou que eu sou? Foda, você é o rei, tem que respeitar. Não, então eu não quero ser esse. Muito que bem, Lucão. Então já vamos emendar esse aqui com os palpites da 37ª rodada. Belezinha. Começando com São Paulo Internacional, terça-feira no Morumbi. São Paulo ganha. Eu acho que esse jogo vai dar empate. Jogo bom, hein? Fluminense e Goiás no Maracanã. Fluminense e Goiás, eu vou de Fluminense. Também. Avaí e Ceará na ressacada. O Ceará ele tem uma tabela, cara, que se ele tiver um mínimo de decência, ele faz 6 pontos. Avaí, Ceará...
Cara, eu não sei não, mas eu vou de empate. Eu não vejo o Ceará ganhando mais nenhum jogo, sinceramente. Eu acho que o Ceará vai ganhar esse jogo. Não sei, mano. Apesar do Havaí já estar rebaixado, mas é fora de casa. Eu vou dar um crédito. Eu vou de Ceará também, vai. Eu acho que vai ganhar na bacia ali, mas vai ganhar. Temos também Coritiba e Corinthians no Couto Pereira. Cara, o Coritiba já não vai ser rebaixado e o Corinthians já praticamente... ele só briga por uma pontuação melhor ali. Mas eu acho que dá Corinthians. Pior que eu acho também, viu? Tem cara de 1-0 pro Corinthians esse jogo. Sim. Gol do Roger Guedes. Teremos também no Castelão Fortaleza e Bragantino. Da Fortaleza. Tô contigo. Atlético Goianiense recebe o Paranaense. Eu acho que dá empate. Puta, eu ia falar isso também, viu? Que tá empate e talvez rebaixe o Atlético Goianiense com esse resultado. E aí a gente tem, acredito que não vai ser o jogo que vão levantar a taça, né? Eu acho, pelo menos, mas Palmeiras e América Mineiro no Allianz Parque. Eu tô tentado aí em empate de novo. Eu acho que o Palmeiras ganha. Eu não sei que time do Palmeiras vai enfrentar ali o América. Mas deixa eu ver, o último jogo do Palmeiras é contra o Internacional e provavelmente não vai ter ninguém. Mas é o jogo ali, tirando da última coisa. E geralmente, eu acho que o jogo da taça é esse, cara. Eu acredito que eles consigam fazer alguma coisinha ali, porque porque é o último jogo do Palmeiras em casa. Sim. Então eu acho que faria mais sentido. Então, pensando nesse ponto, eu vou de vitória do Palmeiras. Eu também acho que o Verdão vai vencer o Coelho, e aí, jogo que ninguém liga. Juventude Flamengo, lá no Alfredo Jaconi. Da Flamengo. Concordo. Atlético Mineiro e Cuiabá no Mineirão. Eu acho que dá empate também. Não porque o Cuiabá é ruim, mas é porque vai ser um jogo bem amarrado. Eu acho que o Atlético vence o Cuiabá. E aí a gente fecha a rodada com Botafogo e Santos no Engenhão. Como o Botafogo precisa ganhar, nossa, o Ituano perdeu mais um gol, pelo amor de Deus. Que tristeza. Que tristeza, né? Esse negócio é muito bom. Apesar que o cara tava impedido, mas enfim. Eu acho que dá empate, Botafogo e Santos. Eu também. Esse jogo tem uma cara de 1-1 tão grande, mas tão grande. Tiquinho e Marcos Leonardo vão marcar. Volte aqui depois e me cobre. Nós estamos voltando aqui para a Toca da Raposa porque um jogador nos procurou aflito nesse Dia dos Namorados. Ele que também quer dar a sua mensagem. Renato, que mensagem que você quer dar? Pois é, né, Luiz André? Tô tão tristinho, longe do meu amor, perto desses marginais todos. Então, com licença, né? Gostaria de mandar essa flor pro meu amor. Muito bem, Lucão. Vamos começar então a embalar esta nossa 31ª edição. Gostaria de ouvir de você aí o seu destaque da rodada e também o seu destaque negativo, né? O positivo e o negativo. O positivo eu acho que é a unanimidade, que é o Germancano. E o negativo cara, que eu pensava que tinha que se esforçar muito para passar o Léo Pelé, e conseguiram, foi o Cleiton. Ele forçou, hein? A pataquada que ele fez não tem explicação. Ele forçou bastante. Não tem explicação. Momento em que termina o jogo do Palmeiras, tá? 1-1, Palmeiras e Cuiabá. Por enquanto o Vascão também está subindo, 0 para cima do Ituano. E eu tô contigo também, viu? O Vasco, eu falei semana passada que o Vasco ia subir, que ia ganhar esse jogo, inclusive. Eu tô contigo, o Cano como destaque da rodada. 3 gols, né? Não poderia ser diferente. O homem exala a gols. E o Cleiton, devido às pataquadas que ele fez, né, contra o América Mineiro, também é o nosso destaque negativo. Parabéns pro Cleiton aí. Vamos lá então, Lucão. Manda aí a sua mensagem, a sua frase motivacional aí pra galera começar mais uma semana bem. É aquela mensagem de sempre, né? É aquele aviso de sempre de... Siga a gente nas redes. Só um adendo rapidinho. O Cruzeiro virou o jogo. O Luvanor fez o 3º agora. O Cruzeiro fez 2 gols. CSA, né? O mundo dá voltas, hein? E 2 gols muito rápidos, né? Inclusive, em sequência do outro. Aquele negócio de sempre, né? Seguir a gente nas redes sociais, seguir principalmente todos os canais que envolvem ali o 3 na barreira. O Ituano perdeu mais um gol. Voltando. O Vasco subiu já. Não tem mais jeito. O gigante sobe. E ano que vem eu acho que desce de novo, porque esse time é horroroso. Mas enfim, voltando ao aviso. Cara, estamos nas principais plataformas, Deezer e YouTube, Spotify, então segue a playlist ali, curta, comenta, compartilhe.
Compartilhe com família e amigos, né? Exatamente. E é isso, cara. Eu espero que todo mundo tenha uma boa semana e, de fato, agora oficial, hein? O Vasco subiu. O gigante voltou com muita luta, mas voltou. Muita luta e incompetência dos outros. Mas muito que bem, então, Cão. Muito obrigado, viu, mais uma vez. Compartilha aí das suas palavras. Não se esqueça de seguir, comentar, de compartilhar para ajudar aí no nosso desenvolvimento. A gente espera também que vocês tenham gostado deste episódio. Muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima segunda. Falou!